Prezados alunos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de sistemas microprocessados. Neste vídeo vou falar um pouquinho sobre diferentes topologias de conversores analógicos digitais. A gente viu no vídeo passado que o símbolo de um conversor AD é representado com esse símbolo quase quadrado, onde a parte angular é a entrada analógica e a parte reta é a saída digital. Um determinado conversor AD, ele precisa dentro dele comparar a tensão analógica de entrada com uma referência interna de tensão para saber qual que é o valor de saída. Uma ideia bem simples de implementação de um conversor AD é você pegar um determinado valor de tensão de teste e comparar com o sinal de entrada. Então, se eu tenho dentro do conversor AD um conversor DA, eu posso pegar esse sinal de entrada Vin, que está num determinado valor pré-estabelecido, e ir testando todos os valores possíveis de tensão do meu conversor DA. Então eu vou gerando uma escadinha, testando todas as combinações possíveis que eu tenho, até encontrar a faixa em qual a tensão de entrada está presente. Quando eu encontro esse cara, eu posso dizer que minha conversão terminou e eu gero o valor binário de saída equivalente a essa tensão gerada. Uma versão primitiva do conversor AD é o famoso conversor sequencial. O conversor sequencial ele é composto de um conversor DA, em que a gente vai testar diferentes valores binários de entrada para gerar uma tensão analógica na saída. Essa tensão de teste ela é comparada com a tensão de entrada Vin através de um circuito chamado comparador. O comparador nada mais é do que um amplificador operacional em malha aberta. Ele não tem a realimentação de feedback negativo para estabilizar o valor de tensão. Ele trabalha em malha aberta. O valor da sua saída vai ser sempre 1 digital se o valor de V-teste for maior do que Vin, e vai ser 0 caso contrário. O sinal de saída do comparador é um sinal digital, só vale 0 ou 1. Quando ele vale 0, significa que a tensão de teste ainda está abaixo de Vin. Quando ele vale 1, significa que V-teste passou de Vin e eu posso terminar a minha conversão. Então o sinal de saída aqui ele é chamado de end of conversion, é um sinal digital que tem um significado específico que indica quando eu terminei a conversão. Esse sinal ele controla a passagem de um clock para um contador. Então esse contador vai testar todos os valores de entrada do meu conversor DA, vai contar de 0 até essa tensão de teste chegar em Vin. Quando essa tensão de teste chega em Vin, esse sinal aqui vai para 1, fazendo com que essa entrada da end vá para 0, e aí o clock não bate mais, impedindo o contador de continuar a contar. Esse contador então para num determinado valor e a saída é gerada nesse sinal verdinho aqui. Então a saída digital é gerada através desse fio verde aqui. O contador, para a gente começar uma nova comparação, eu preciso de alguma forma de zerar esse contador. Quando eu zero esse contador, o meu sinal de tensão de teste volta para 0, o sinal digital volta a ser 0 também, e aí o meu clock volta a bater e o contador volta a funcionar. Então o sinal start do conversor, ele simplesmente zera o valor desse contador. Então vocês podem ver que isso aqui é uma arquitetura muito simples, muito elementar, de um conversor sequencial que funciona. A sua visualização num diagrama temporal é feita da seguinte forma. Então imagina que eu tenho uma determinada tensão de entrada e eu vou testar todos os valores possíveis do meu conversor na saída. Então vou testar 0, vi que 0 ainda está abaixo de Vin. Testo 1, 1 ainda está abaixo de Vin. Vou testando até chegar em 5. Quando eu testo o valor 5, eu percebo que a minha tensão gerada pelo meu conversor DA interno passou de Vin. Quando isso acontece, eu não preciso mais continuar a contar, eu posso finalizar a minha saída em 5. Então o valor 5 é o sinal digital que representa a minha tensão analógica que estava nesse nível aqui. Num diagramazinho temporal, eu preciso então fazer um start para o contador voltar para 0. Quando o contador volta para 0, o sinal end of conversion também vai para 0, e aí o clock começa a bater. A cada batida do clock, o meu contador conta 1, eu vou contando até chegar ao valor 5. Quando chego no valor 5, o sinal end of conversion vai para 1, e o meu clock então para de bater. O resultado final então é o valor 5. Perceba que o tempo de conversão ele varia, depende do valor de entrada. Se o valor de entrada for um valor muito pequenininho, a conversão vai durar apenas alguns ciclos de clock. Se a tensão de entrada for um valor muito elevado, a conversão vai durar até 2 elevado a n. Então o tempo de conversão aqui nesse conversor
é de no máximo 2 elevado a n batidas de clock. Aí você se pergunta, poxa, mas se eu preciso de 2 elevado a n batidas de clock para fazer uma conversão, será que não existe alguma maneira mais rápida de chegar a esse resultado? Quem faz engenharia da computação aí e estuda algoritmos, já deve ter percebido que existe uma maneira mais fácil de encontrar um determinado número. A gente vai usar o algoritmo chamado de busca binária. Para que eu vou olhar todos os valores até chegar num determinado caso, se eu posso tentar ir adiantando essa conversão, separando essa faixa na metade? Então, eu começo jogando o valor do meio e vejo se a entrada está acima ou abaixo. Se ela estiver acima, eu só preciso testar metade dos casos. Eu vou então descartar metade já de cara. Se a gente fizer isso consecutivamente, a gente consegue chegar a um resultado de conversão muito mais rápido. Essa é a base de um conversor chamado de conversor de aproximações sucessivas, ou em inglês SAR, Successive Approximation Register. O conversor SAR ele implementa o algoritmo de busca binária. Então imagina que eu tenho uma balança analógica e eu queira descobrir qual é o peso de um determinado objeto. Para isso eu só disponho de massas de valor m sobre 2, m sobre 4 e m sobre 8. Então eu começo essa interação botando a primeira massa, no meu pratinho. Sem colocar nada, o peso do objeto é com certeza maior, então esse cara vai para baixo. Quando eu boto o pezinho, a massa que eu quero medir continua mais pesada do que o pezinho. Então eu digo, ok, vou manter esse peso na minha balança. Depois eu testo o segundo pezinho, o pezinho de m sobre 4. Quando eu testo esse pezinho, além do peso grande, que já está na balança, eu percebo que a balança muda de posição. Então o meu objeto sobe e o peso de m sobre 2 mais m sobre 4 passou o peso que eu estava querendo medir. Então eu vou remover esse peso, porque senão eu não consigo continuar medindo. Então se passou do peso estabelecido, eu vou ignorar esse pezinho e vou passar para o próximo. Na hora que eu colocar o próximo pezinho, eu vejo que o peso do objeto continua sendo maior do que o peso total da massa sobre 2 mais massa sobre 8. E aí eu tenho um valor muito mais próximo do peso do objeto do que eu tinha no caso anterior. Então eu vou fazendo isso iterativamente até descobrir qual é o peso final do objeto através de pequenos pezinhos. No conversor SAR é uma máquina de estados que implementa esse algoritmo de busca binária. Vamos ver como é que funciona o conversor SAR e qual é a sua topologia. O conversor SAR ele é um conversor muito parecido com o conversor sequencial que eu acabei de mostrar. Esse conversor, ao invés de um timer, ele vai ter um sistema um pouco mais complexo, que é uma máquina de estados, que vai implementar então o algoritmo de busca binária. Ele testa os valores digitais aqui de maneira mais inteligente que o caso anterior, para chegar mais rápido no resultado final. Perceba que a única modificação em relação à arquitetura anterior, à topologia anterior, é que eu inverti as entradas do comparador. A tensão de entrada está conectada à entrada positiva e a tensão de teste à entrada negativa. Isso é justamente para pegar uma determinada faixa de valores, quando eu testar a metade dessa faixa, eu quero saber se o bit é 1 ou vale 0, se ele está acima da faixa ou abaixo da faixa. Então se a minha tensão de teste está aqui e a minha tensão de entrada está aqui, o resultado desse comparador aqui vai ser o valor binário que eu quero obter. Então olha só, a entrada é maior do que v-teste. Então se a entrada é maior, se a entrada está entrando positiva e a v-teste na entrada negativa, a saída vai valer 1. Então eu já tenho o bit que eu quero guardar nesse teste. Para a gente entender exatamente como funciona esse algoritmo de busca binária, eu vou tentar representar o funcionamento desse bloquinho aqui num diagrama à parte. Então imagina que eu tenho uma escala de entrada de 0 à tensão de referência Vref. O meu sinal de entrada entrou aqui na faixa correspondente ao valor de saída 5. Então o valor que eu quero obter no final dessa conversão é o valor 101. Para obter esse valor, eu vou então testar se a minha entrada está acima da metade ou abaixo da metade. Então o conversor AD ele já joga direto a tensão de referência sobre 2. Quando ele faz esse teste, ele verifica então que essa tensão de entrada é maior do que Vref sobre 2 e estabelece então o valor 1 na saída. Eu sei que eu estou nessa faixa, mas eu não sei exatamente aonde. Dentro dessa faixa, ele joga um novo valor de teste. Então ele descobre que o valor que ele tem que testar é o valor da metade dessa faixa.
Então ele joga esse valor como teste e pergunta, VIN é maior ou menor do que esse valor de teste? Como o VIN está abaixo do valor de teste, o resultado final do comparador vai ser 0. Então eu estou nessa faixa aqui. E aí ele faz isso e vai afinando o processo até chegar ao final. Na última etapa, ele testa se está acima ou abaixo dessa metade, né, dessa nova faixa aqui, a metade dessa faixa, e percebe que a saída então vale 1. O resultado final foi 101, como era esperado. O tempo de conversão aqui, ele é fixo e ele vale exatamente n ciclos do clock. Então essa é uma das grandes vantagens do conversor AD. Ele é não só mais rápido que o conversor sequencial, mas ele tem um tempo de conversão previsível e é sempre fixo em n batidas de clock, n sendo o número de bits que eu quero representar a minha entrada analógica. Eu espero então que com esse diagrama tenha ficado claro o funcionamento de um conversor a aproximações sucessivas. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho como funciona o amostrador e retentor, que é o bloco que vem antes do quantizador. Esse cara que eu mostrei para vocês é o quantizador. Perceba que para esse sistema funcionar, as diferentes etapas de conversões, elas precisam que a tensão de entrada ela se mantenha constante durante esse processo. Então, durante os n ciclos de clock que eu vou então converter a minha entrada num sinal digital, eu preciso que essa tensão esteja constante. Para garantir que essa entrada esteja constante, eu vou implementar um bloco amostrador e retentor, que é tópico do nosso próximo vídeo. Aguardo vocês lá!